Bom dia, filhos de Deus, filhas de Deus, que têm buscado viver conforme a vontade de Deus. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2:25. E Deus chamou Abraão da terra de Ur, de sua parentela, e lhe fez a promessa do filho e de uma terra para a sua posteridade. E Deus nos chamou daquilo que é efêmero, passageiro, nos chamou da idolatria, assim como também chamou Abraão da casa da idolatria, e deu-nos também uma promessa. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E para que nós possamos, de alguma forma, atingir esta promessa, como Ele fez com Abraão, lhe deu a fé. E Abraão foi chamado pai da fé, porquanto creu contra todas as perspectivas e coisas que estavam ao seu redor, e procurou viver uma vida para agradar aquele a quem Ele chamou. Assim também a nós, Ele nos dá a fé. Afastou de nossos corações a incredulidade, ou a fé em coisas estranhas e erradas, e coloca nós neste lugar a fé perfeita. Conforme nos escreve Judas: amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, sentia a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Todas as coisas são obtidas, alcançadas pela fé. A pessoa crê que pode fazer algo contra outra e coloca aquilo em ação para praticar. Ela crê que consegue fazer um roubo e vai trabalhar em cima daquilo. E assim sucessivamente. É uma fé contrária à vontade de Deus. E ele então vai trabalhar para atingir o seu objetivo. A fé foi pedida pelos apóstolos de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 5, 18, 8, disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Os discípulos pediram unidos: ó Senhor, aumenta-nos a fé. A fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Então nós estamos aqui não vendo materializado
não vendo materializada a promessa ainda, mas você a sente no seu coração. Você sabe que isto é real. E por isto você renuncia a seus próprios desejos, que às vezes são contrários à fé. Esta fé pela qual batalham todos aqueles que receberam, foram entregues aos santos. Então você tem o discernimento da vontade de Deus no seu coração. E você não pretende alcançar o desfavor, mas o favor desse grande Deus na sua jornada, na sua peregrinação. Abraão fez isto. Ele caminhou, afastando do seu interior toda a dúvida. Porque aquele que tem dúvidas, tudo o que ele faz, ele se sente condenado. Até mesmo na hora de comer, de alimentar. Se você tem dúvida acerca de um alimento, não coma. Em Romanos 14, 23, Paulo fala sobre aquele que tem dúvidas em certas comidas, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Veja isto. Às vezes se criam sistemas, doutrinas a respeito das pessoas no alimento. E muitas das pessoas, não tendo recursos necessários para se alimentar de uma forma que seria até melhor, se sente condenado na hora de comer alguma coisa. É uma fé que não provém da palavra de Deus, porquanto a palavra de Deus nos diz: comei de tudo que se vende no açougue. Isto quer dizer, se lá tem carne de porco, ou de frango, ou de vaca, ou de coelho, bom, você não deve estar preocupado, mas coma com ação de graça, coma com fé, que aquilo te fará bem. Obedeça às Escrituras, não vá pelo ensino de alguém, mas caminhe pela fé em Cristo, a fé na palavra. Porque Cristo, Jesus nos colocou, Deus nos colocou aqui, para andarmos por fé e não por vista. Então você caminha nesta terra, às vezes sofrendo privações, dificuldades. E aquilo se prolonga por um tempo. Mas você deve andar por fé. Para isso Deus nos tem dado o Espírito Santo. Ele nos deu o penhor do Espírito para manter firme, manter viva a esta esperança no coração da mulher cristã, do homem cristão, da criança, do jovem, do adolescente, para que ele possa caminhar destemido. Porque ele foi chamado para andar por fé e não por vista, conforme 2 Coríntios capítulo 5. Porque Deus não nos chamou para andarmos por vista ou por a dúvida. Andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Deus tem nos sustentado
porquanto temos dado crédito à sua palavra. Deus nos chamou estando nós em um erro, e quando Ele nos viu naquele erro e abriu o nosso entendimento, o que aquilo sucedeu? Você deu crédito. Você acreditou na Bíblia, creu na Bíblia. E aquilo foi imputado, aquilo é imputado até hoje como justiça para você também, que embora tendo perdido, como todos perdem, mas caminha agora pela fé genuína na palavra de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, é um sustento para você, é um ânimo, é um alento quando chega os momentos de dificuldade. Porque a tua fé não é uma fé fingida, mas é uma fé perfeita na palavra, e ela te mantém de pé. Não uma fé somente para aqueles momentos em que tudo parece estar correto, em que todos batem nas suas costas, em que todos te dizem, Beltrano, saudade de você, mas quando eles viram as costas e deixam você de lado. A sua fé mostra de que qualidade ela é na dificuldade mesmo. Graças a Deus por isso. Em Cristo, Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, 6, dizendo, em Cristo, pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, o que importa é a fé que opera pelo amor. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então você está caminhando hoje no século 21, 2024, com a mesma fé que Abraão caminhou há milhares de anos atrás. Isso te ajuda. Toma posse disso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. A fé tem seus momentos de poder levar você a cumprir seus deveres. Porque se você não tiver fé na palavra, quando a palavra diz para você proceder de tal forma, você vai dar uma escorregadinha para o lado. Agora a fé mantém você firme, sem retroceder. Fizeram uma pergunta para Jesus: que faremos para executar as obras de Deus? João 6, 28. Então Jesus responde: a obra de Deus é esta, crede naquele que Ele enviou. Mas é tão simples assim, Senhor? O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que crer em mais alguém para a salvação? Não. Fazer as obras de Deus? Não. O que você precisa para fazer as obras de Deus que não está revelado na Bíblia, não está escrito? Porque se alguma coisa que alguém te diz para você fazer que não está escrito, desconsidere rapidamente. Não vá perguntar. A pessoa falou, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Está escrito isso nas Escrituras? Não, então desconsidere. Porque tudo que da criança ao ancião precisa, a forma, o modo de viver,
os seus deveres, ou seja, as suas obrigações. Olha que pergunta está contida no Evangelho de João. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Essa pergunta é lançada todos os dias. A resposta ela veio logo em seguida no verso 29. Jesus não rodeou tocos, Jesus não trouxe um sermão de tantas horas. Jesus não fez nada disso. Mas ele foi, como se dizem, resumido, sintético. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta. Crede, tenha fé, confiança naquele que ele enviou. E tome consigo também a arma defensiva que ele deixou. Tudo que eu preciso, tudo que o moço, que a moça precisa, que o marido, que a mulher precisa, é obedecer o que está escrito na palavra. O marido, a esposa, o filho, o doutor, o lavrador. Exatamente isto. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos deixou. 1 João 3, 23. Você quer agradar a Deus? Está o caminho aberto. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos deu. Deus nos dê força para permanecermos nisto, em nome de Jesus Cristo. Amém.